encontro com Deus. O altar é o lugar do encontro com Deus. É o lugar de matar a carne e viver pelas obras do Espírito. É no altar que se pratica a fé inteligente no Senhor Jesus Cristo. O altar de Deus é feito para isso. O que procede da alma é só Ele. Espírito, busca comigo a paz, Senhor Jesus. Amém? Para mim é uma alegria muito grande, porque mais uma vez Deus tem nos dado essa rica oportunidade de estarmos na casa dEle, para poder prestar nosso culto de adoração, para poder oferecer a Ele a nossa oferta no nosso altar, e não apenas de uma maneira individual, mas também de uma maneira coletiva. Amém? Meus queridos, eu muito me alegrei agora com o louvor que nós cantamos, o louvor da harpa, que diz: quer nesse mundo ser um vencedor? Queres? Guarda o contato com teu Salvador. Amém? Se nós parássemos para imaginar qual é a importância de guardarmos o contato com o Senhor, meu querido, nenhum crente vence sem ter contato com o Senhor. É impossível uma vitória sem um verdadeiro contato com Deus. O relacionamento com Deus, ele não deve ser religioso, simplesmente. Não deve ser uma coisa que nós fazemos quando pensamos em ir ao culto. O contato com o nosso Senhor e Salvador, ele deve ser constante, diário e ininterrupto. A nossa vitória depende disso. Amém? Nós estamos numa sequência de meditações, de estudos da palavra do Senhor, que se refere ao altar. Já várias mensagens aqui foram pregadas, algumas no âmbito mais de ensinamento. E eu quero hoje compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração, dando ainda sequência neste tema, diante do altar. Hoje eu quero dar um enfoque no aspecto daquilo que era apresentado no altar. Antes de você sentar, já abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, verso 1 em diante. Na verdade, vamos ler por enquanto somente o verso 1. Enquanto você está procurando, eu vou refrescar a sua memória acerca daquilo que nós estamos aprendendo. Nós aprendemos que o altar, muito mais do que um simples lugar elevado, é o meu ponto de encontro com Deus. Aprendemos que o altar, ele hoje não é algo físico que construímos, mas é o nosso coração que um dia foi feito por Deus, templo para Ele. Nós já aprendemos nesses estudos que temos tido que na antiga aliança, Deus ele habitava num templo físico. Deus recebia sacrifício de um altar físico. Embora ele não habitava fisicamente no templo físico, como ele mesmo diz que não habita em templos feitos por mãos de homens, mas a sua glória descia num templo físico. E hoje, depois de Cristo, nós recebemos de Deus esse privilégio. Hoje o templo somos nós, o altar é a nossa vida, é o nosso coração, e Deus ele vai procurar relacionar-se conosco a partir daí. Por que que hoje o relacionamento com Deus não é mais expresso num templo físico? Veja bem, quando você vai embora, o templo fica aqui. Sim ou não? Só que o que foi que Jesus Cristo falou, uma das promessas que Ele deu aos discípulos, que estava dentro da nova aliança? Olha, eu vou estar com vocês todos os dias. E nós entendemos que era em todos os momentos. E que em momento nenhum seríamos abandonados ou deixados pelo Senhor. Por quê? Jesus Cristo estava dizendo acerca de algo que o Espírito Santo ia efetuar em nós. Através da regeneração, esse corpo que antes era habitado pelo pecado, uma vez que ele se rende a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar nele, e ele passa agora de um corpo pecador que era, passa a ser templo do Espírito Santo. Agora nós somos morada do Senhor.
Hoje, nós não dependemos mais das paredes para adorar. Adoramos em comunidade, adoramos em corpo, e é maravilhoso fazermos isso. Mas onde você vai, o Senhor está ali. Onde você vai, a igreja do Senhor está ali. O Espírito Santo está ali. O altar ali está. Já aprendemos que o altar estamos sempre diante dele. Eu ainda ontem, no momento de meditação em casa, na minha cozinha, eu dobrei meus joelhos e falei: Senhor, nunca me permita sair da tua presença, em momento algum, seja em que situação for. Se eu estiver na casa de banho, se eu estiver no trabalho, seja onde for, traz-me viva a consciência que eu estou sempre diante de ti. Quando nós temos essa consciência viva, meus queridos, tudo é diferente. A tentação vai vir? Vai vir. Mas quando eu lembro, eu estou diante do meu Deus, aí a tentação vem, aí nós somos constrangidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos alerta, ele fala conosco, ele traz à nossa memória: olha, o Senhor está ali em você. A santidade tem que estar na sua vida, por quê? Porque o seu Deus é santo e ele habita no templo santo. Amém? No culto de hoje, nós vamos, no estudo de hoje, dar ainda sequência a esse tema. E eu quero trazer aqui para vocês esse aspecto daquilo que era apresentado no altar. Amém? Vamos ler o texto de Romanos, capítulo 12, que diz assim, verso 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos repetir? Eu vou repetir. Esse versículo ele é muito lindo, muito maravilhoso. Diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Meus queridos, tome o seu assento, em nome de Jesus. Meus amados, quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós vamos ver a Bíblia dividida basicamente, como nós conhecemos, em Antigo Testamento e Novo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver que conta a história do povo de Israel, a qual Deus um dia escolheu para, através do povo de Israel, ele manifestar-se, ele se fazer ser conhecido. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que aquilo que o Antigo Testamento mostrava, que viria no futuro, o Novo Testamento trouxe esse futuro para a realidade. Foi efetivado aquilo que foi prometido no Antigo Testamento. E como nós sabemos que a Bíblia inteira ela é completa, há algumas linhas teológicas que alguns teólogos eles pegam e querem excluir o Antigo Testamento, como se ele não fosse algo de importância para os dias atuais, como se de repente fosse algo caducado nas Escrituras Sagradas. Eles pegam o Novo Testamento como sendo a única coisa que é hoje válida para ser pregada. O Antigo Testamento é visto por alguns como sendo algo simplesmente histórico. Mas eu não consigo acreditar dessa maneira. Para mim, eu entendo que a palavra do Senhor, Antigo e Novo Testamento, ela é viva e eficaz, e ela tem o seu propósito pleno. Nada na palavra do Senhor é caduco, nada caiu em desuso ou ficou no esquecimento, nada, simplesmente nada. Aí você pode perguntar: então, Mojinho, então quer dizer que nós temos que guardar o sábado? Aí é onde nós vamos entender que o Antigo Testamento ele apontava para algo. O Antigo Testamento ele não perdeu sua validade. Algumas práticas deixaram de ser exercidas, porém o princípio permanece. O princípio permanece. Nós vamos entender pela palavra do Senhor que o Antigo Testamento ele apontava para algo. Ele trazia expresso em si o caráter de Deus. E o caráter de Deus não mudou no Novo Testamento. Antes Deus não tinha um caráter e agora tem outro. Não. O mesmo caráter expresso continua em vigência. Deus era santo e agora continua sendo santo. Deus ele tinha exigências para um compromisso com ele e continua tendo. Não pense que a graça é um período onde eu vivo de uma maneira
desleixada ou uma maneira qualquer, pensando que aquilo que Cristo fez por mim é uma borracha que vem atrás de mim, apagando todos os meus passos, todos os meus atos, de uma maneira irresponsável. Não. E quando nós olhamos para o povo de Israel, nós temos ali uma tipologia, uma simbologia que aponta para a igreja de Cristo. Quando você vê o povo de Israel escravo no Egito, isso simboliza a nossa escravidão no mundo. Muitos já ouvimos pregações referentes a isso, e eu acredito assim. Traz-nos para nós muitas lições importantes. O povo de Deus é escravo no Egito. Deus ele vai levantar um homem para poder libertar o povo dele em direção a uma terra prometida, e passa durante 40 anos no deserto. E isso muito bem nós podemos comparar com a vida da igreja e a trajetória da igreja. Antes éramos escravos no mundo, estávamos perdidos, Faraó era o nosso dono, não tínhamos liberdade, não éramos dono das nossas próprias atitudes ou vontades. Embora Deus nos fizesse livre, nós entregamos a nossa liberdade para quem? Para o diabo, com o pecado. O povo de Israel está escravizado, éramos nós escravos. Aí o Senhor ele liberta-nos. Moisés é um dos tipos de Cristo do Antigo Testamento. E essa trajetória do povo de Israel pelo deserto até a terra prometida, ela traz para nós a tipologia da nossa trajetória também no mundo. E é aqui que nós começamos a nossa introdução. Porque veja bem, quando Deus ele liberta o povo do Egito, né? Você vai ver isso, o relato no livro do Êxodo. Só que junto com o livro do Êxodo, o livro do Levítico foi escrito também. O livro do Levítico não foi escrito tempos depois, não, era algo simultâneo. Era algo que foi escrito em conjunto. Por quê? Veja bem, quando Deus ele tira o povo de Israel do Egito, o povo de Israel não tinha lei nenhuma. O povo de Israel era apenas um povo escravo, não era uma nação estabelecida. E qual era o propósito de Deus? Era criar uma nação, e não apenas uma nação, mas uma nação que viesse ao quê? A se relacionar com Ele. Só que o povo de Deus não tinha leis, não tinha mandamentos, não tinha nada. Então, Moisés, quando ele escreve o livro de Levítico, esse livro, ele expressa justamente isso. Ele vem desenhar o caminho para o relacionamento com Deus que o povo deveria seguir. O livro de Levítico vai trazer as leis pela qual o povo deveria seguir, para até então, por essas leis, eles entendessem o caráter de Deus. Para que através das leis estabelecidas, eles viessem compreender como é que era o seu Deus. Como é que esse Deus se expressava? Quando você olha para os 10 mandamentos, por exemplo, ali está expresso o caráter de Deus, nos 10 mandamentos. E nessa trajetória, Deus ele dá ordenanças para que, através desse cumprimento, o povo viesse a entender como é que o relacionamento seria construído. Deus ele é santo. A santidade de Deus, ela impede que Deus compartilhe com o pecado. Deus não consegue, não no sentido de impotência, mas sua santidade não consegue viver junto com o pecado. Por isso, para que o povo viesse começar a ter um relacionamento com Ele, o que Deus começa a estabelecer? Os sacrifícios, para que através desses sacrifícios, o pecado que fosse sendo cometido pelo povo, fosse o que? Fosse aplacado, fosse sendo coberto. Mas como eu acabei de dizer, tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo lá na frente. Quando Deus ele começa a colocar essas leis, nessas leis que se referiam ao comportamento religioso, ao comportamento relacional do homem com Deus, estava ali direto, uma maneira clara, a exigência de Deus dos sacrifícios. Para poder, como nós vamos ler mais a seguir, para poder fazer daquilo sombra, daquilo que viria no futuro, Deus ele pede para que os pecados serem
perdoados ou encobertos a necessidade de um cordeiro. Alguém teria que morrer, algo teria que morrer para que os pecados viessem a ser apagados, para que viessem a ser cobertos, porque Deus não se relaciona com o pecado. Para poder Deus falar com o homem, o pecado, conforme diz Isaías, o que diz Isaías? Que os ouvidos do Senhor não estão o quê? Agravados. Os ouvidos de Deus não estão tapados. A mão do Senhor não está encolhida. Mas o que acontece? Isaías 51, se não falha a memória, 51, 61. Mas os vossos pecados fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Ouça bem, os pecados separam o homem de Deus. Só que Deus, Ele quis sempre se relacionar com o homem. Foi por isso que o homem foi criado. Então Deus, Ele estabelece leis de sacrifícios, para que esse pecado que o homem iria cometer fosse sendo aplacado até chegar a Cristo, que seria aquele que viria consumado uma vez por todas e apagar de uma vez por todas e fazer com que esse efeito do vírus pecado viesse perder o seu efeito. Por quê? Porque os bezerros, os cordeiros, os bodes, todos os animais que morriam para poder servir de expiação do pecado, não era suficiente, não tinha poder. Por quê? Porque eram criaturas falíveis, eram criaturas sem consciência do pecado. Mas para poder chegar até lá, Deus colocou esse remédio provisório. Eu quero trazer para vocês aqui o que era apresentado no altar naquela época. Eu separei aqui basicamente 5 tipos de sacrifícios que eram oferecidos no altar. Se você for ver com detalhes o livro de Levítico, você vai encontrar mais, mas nós podemos resumi-los em 5. Preste atenção, porque você vai entender aonde eu quero chegar. Veja só, existia o holocausto. O que era o holocausto? O holocausto era o sacrifício de um animal, que seria um animal sem mancha, sem defeito. Poderia ser boi, poderia ser um carneiro, poderia ser uma ovelha, ou para aqueles que eram pobres, poderiam ser 2 pombos. O holocausto em si, ele era justamente para isso, para expiação de um pecado involuntário. Alguém cometeu um pecado involuntário, o holocausto servia justamente para isso. Está lá em Levítico capítulo 1, no capítulo 6, nós não vamos ler porque não temos tempo para lermos todos esses textos. Ou seja, era oferecido como expiação do pecado cometido. Segundo tipo de sacrifício que nós vamos ver, era chamado de oferta pelo pecado. A diferença, o holocausto era por um pecado involuntário. A oferta pelo pecado já era por pecados específicos que alguém cometesse. A pessoa cometia um pecado, e para poder aquele pecado ser aplacado diante do Senhor, a expiação deveria ser feita. E era determinado, conforme o pecado, era determinado aquilo que seria apresentado. Algum pecado específico, ou seja, eram as ofertas pelo pecado. Está lá em Levítico capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 13. Terceiro tipo de sacrifício que era apresentado no altar. Vá prestando atenção. Era o sacrifício de restituição. O que era esse sacrifício de restituição? Está lá em Levítico capítulo 5, versículo 14, até o capítulo 6, versículo 7, no capítulo 7, do 1 a 6. Era aquele pecado que a pessoa cometia com danos a outro. Por exemplo, digamos que alguém tivesse roubado um gado, que era algo de valor naquela época, e aquele gado ali de repente morreu. Não tinha como ele devolver aquele gado que foi roubado. Ele teria que prestar um sacrifício pelo erro dele e também restituir o dano causado. E existia um sacrifício próprio para isso, que era chamado sacrifício de restituição daquilo que um dia foi causado dano. Resumindo, 3 tipos de sacrifício nós temos até agora, e todos eles se referem a pecado: o holocausto, a oferta pelo pecado e a oferta, o sacrifício de restituição. Mas havia mais outros 2 tipos de sacrifício, 2 tipos de oferta que era apresentada no altar do Senhor.
chamava-se oferta de paz, sacrifício de paz. O que era a oferta de paz? A oferta de paz não era por causa de um pecado, não. A oferta de paz era um ato voluntário que a pessoa, o ofertante, tinha, para que através desse ato voluntário, ele estava expressando o desejo que ele tinha de manifestar a sua gratidão a Deus. E não apenas a gratidão a Deus, mas também manifestar a sua comunhão com os irmãos. Tanto é que quando era oferecido esse sacrifício de paz, era muito comum eles oferecerem banquetes junto com ele. Por quê? Porque era um sacrifício que estava sendo oferecido a Deus pela comunhão dos irmãos. Os irmãos estão entendendo, amém? Sacrifícios, os 3 primeiros, todos eram referentes a pecado. Pecado involuntário, pecado específico, é aquele que é voluntário, e o pecado que exigia uma restituição. Agora, esse quarto sacrifício, não, era um sacrifício chamado oferta de paz, aonde o ofertante manifestava a sua gratidão a Deus. Ele estava querendo dizer: Senhor, Tu és dono da minha vida. Senhor, eu te agradeço porque eu te amo, porque Tu me deste saúde. Eu te agradeço porque eu estou em paz com os meus irmãos. Então eu quero te oferecer esse cordeiro ou esse boi, conforme as posses de cada um, ou essa pombinha. Era um sacrifício voluntário. Havia um outro tipo de sacrifício que era apresentado no altar, que nós podemos chamar, que a Bíblia chama de oferta de manjares, ou oblação. O que era? Era o único sacrifício que não envolvia sangue, não envolvia animal, era o sacrifício da terra. Você era um agricultor e você, para poder expressar a sua adoração e gratidão a Deus, o que você fazia? Você pegava do seu grão, pegava ali da sua terra e apresentava no altar do Senhor como forma de gratidão. Basicamente 5 tipos de sacrifícios. Se você for olhar, você vai encontrar mais, mas eles todos que você encontrar vai se resumir nesses 5. E quando eu digo que tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento traz um caráter de Deus por detrás daquilo, isso tudo que Deus ele coloca para o povo de Israel como leis dos sacrifícios, apontava também para algo lá na frente. E quando você olha para a Bíblia, esses versículos eu faço questão de ler. Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. E depois, Gálatas capítulo 3, versículo 23 e 25. Ou seja, tudo aquilo que estava no Antigo Testamento expressava e apontava para algo. Vamos ver a prova bíblica disso? Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17 diz assim. Amém? Acompanhe aí na sua Bíblia. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração de luas ou dias de sábado. Estes rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Deus estabelece na antiga aliança, ele ia apontar para Cristo. Esses sacrifícios apontavam para Cristo também. Vamos ler agora Gálatas capítulo 3, versículo 23 a 25. Diz assim: antes que esta fé chegasse, estávamos sob custódia da lei, e nela aprisionados, até que a fé que havia de vir fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a quem? A Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado a fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor, filhos de Deus agora, mediante Cristo. O apóstolo Paulo, que era um dos mestres da lei, como você conhece bem a história, um dos perseguidores da igreja no seu início,
porque ele tinha tanto zelo pela lei, que ele olhava os cristãos como sendo uma seita. E ele colocou no seu coração destruir essa seita que estava desviando os judeus. Só que quando Cristo se revela a ele, aí ele vai entender que tudo aquilo que estava na lei era só sombra. Estava apontando para algo real. A minha sombra, ela pode seguir a minha forma, mas não sou eu. A lei, os sacrifícios, expressavam um caráter de Deus, mas não era Deus. Agora, aquilo que era sombra, chega o dono da sombra e estabelece Cristo. Ele vem e coloca-se no lugar da sombra, mas a sombra seguia a forma do ser real. É por isso que eu digo que o Antigo Testamento não morreu, jamais. Ele expressa o caráter de Deus, ele expressa a vontade de Deus. E aí nós vamos ler que os sacrifícios, todos esses que nós lemos, que foram 5, nós não lemos todas as referências, não temos tempo para isso, mas se você quiser depois eu tenho aqui todas marcadas. Esses 5 sacrifícios agora, eles vão tomar 2 vertentes. Ouça só, nós dissemos, como agora há pouco, que o propósito de Deus é relacionar-se com o homem, e muito já foi pregado isso aqui. Deus não tinha necessidade de adoração. Ouça bem, Deus não criou o homem porque era um Deus ali com baixa estima e precisava de alguém para massagear o ego dele. Não. Deus cria o homem com o intuito de quê? De relacionar-se com Ele. E nós já aprendemos isso anteriormente, que esse relacionamento foi o quê? Foi rompido pelo pecado. Agora, para poder trazer o homem de volta, Deus vai desenvolver um plano na história. E esse plano passa pela nação de Israel. E através da nação de Israel, Deus começa o quê? A desenhar ali aquilo que viria no futuro, para poder, até enfim, o relacionamento que um dia foi rompido pelo pecado ser restaurado, que é Cristo. E esses sacrifícios, que eram linhas desenhadas por Deus, para através delas o homem se relacionar com Deus, agora ela vai se dividir em 2. Primeira, esses 3 sacrifícios que eu disse, que se refere a pecado, apontavam unicamente para Jesus. Ouça bem, os sacrifícios que eram para remissão de pecado, todos eles apontavam para Cristo. Em Cristo, na cruz do Calvário, quando Jesus, ele dá aquele brado, Pai, está consumado, ali foi pago toda a dívida do pecado. Nada mais o homem tem que fazer para que o seu pecado seja perdoado, em termos de sacrifício. Ouça bem o que eu quero dizer. Penitência não perdoa pecado. Purgatório não limpa pecado. Não perdoa pecado. Só existiu um sacrifício pleno e único pelo pecado: Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali ele consumou todo o sacrifício. A partir de então, nenhum sacrifício mais é necessário. Ouça bem isso. Quando nós pecamos, não adianta querer pagar pelo pecado. Existe um único preço pelo pecado. Qual que é? O arrependimento. O arrependimento, o que ele é? É quando você olha para Cristo e reconhece que você precisa de Cristo, e esse arrependimento faz com que você se sujeite a Cristo. Aí o Espírito Santo vem em você, gera o arrependimento, e aí você segue uma nova vida em Cristo. Os irmãos estão me entendendo, amém? Os sacrifícios apontavam para Cristo. Os sacrifícios para expiação de pecados, todos apontavam para Cristo. Só que existiam 2 outros tipos de sacrifício também, que eram as ofertas de manjares e eram as ofertas de paz. E eu comecei a ver agora no livro que nós lemos, de Romanos capítulo 12, eu vou ler novamente, Romanos 12, 1, o apóstolo Paulo diz: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. Ouça bem, quando eu vejo Paulo dizendo que Cristo é o único que salva, Paulo está dizendo, nenhum sacrifício mais é necessário para a salvação do homem. Só que mesmo Paulo que diz que tudo aquilo apontava para Cristo, ele diz agora que existe um sacrifício sim que temos que fazer. Não é mais um sacrifício para poder sermos perdoados pelos pecados, mas sim é a nossa parte da resposta a Deus no nosso relacionamento. Ouça bem aqui, o que é um relacionamento? O que é um relacionamento? É uma relação íntima entre duas pessoas ou um grupo. Isso é um relacionamento. Como é que se cria um relacionamento? Primeiro, pela disposição de uma das partes, pelo interesse de uma das partes na outra pessoa. Sim ou não? Eu só comecei a me relacionar com minha esposa, ou ela comigo, porque houve o interesse de um. Primeiro, a disposição de um ser em se relacionar. Só que essa disposição em si não é um relacionamento. Por quê? Porque essa disposição tem que vir com o quê? Com a reciprocidade da resposta. Tem que vir com a resposta àquela disposição em se relacionar. Os irmãos estão entendendo? Ou seja, Deus ele tem a iniciativa, ele cria o homem para se relacionar. Só que como eu já disse aqui em pregações anteriores, não existe amor nem relacionamento onde não há liberdade. Não existe. É impossível amar onde não há liberdade. Por quê? Porque o amor é justamente isso, é o exercício da liberdade. Deus, para poder ser coerente com aquilo que ele faz, ele deixou o homem livre. Agora o homem, na sua liberdade, ele vai responder à vontade de Deus de se relacionar. Sim ou não? O sacrifício era justamente para isso. O homem estava em pecado. Deus não se relaciona com o pecado. Então o sacrifício veio para quê? Para apagar o pecado. No Antigo Testamento era sombra, os animais. Agora no Novo Testamento é Cristo. Está consumado. Ou seja, a barreira que fazia separação, agora já é possível ser ultrapassada. Por onde? Por Cristo. Cristo é a única porta. Não há como a pessoa se relacionar com Deus se não for por Cristo. Por quê? Porque Cristo é o único sacrifício que tira o pecado e que impede o homem de se relacionar com Deus. Ouça! Nenhum relacionamento com Deus é possível se não passar por Cristo. É impossível. Mas vamos ver o que? Deus em ação. Deus insistindo nesse relacionamento. Por quê? Porque Ele ama, e ama de uma maneira incondicional. Só que o amor incondicional de Deus respeita a minha liberdade. Respeita a minha liberdade, respeita a sua também. É onde tem o outro lado do sacrifício. Aonde eu agora, uma vez que Cristo aplacou a ira de Deus sobre o pecado na minha vida, uma vez agora que eu posso chegar a Deus porque Cristo limpa o meu pecado, agora eu tenho que corresponder nesse relacionamento. Eu tenho que dar a resposta de sim a Deus. E como é que essa resposta era dada? No Antigo Testamento, através do sacrifício. O povo, quando entendia isso, eles adoravam no altar. Não tinha como você dizer que adorasse a Deus, que adorava a Deus, que amava o Senhor, se você não fosse ao altar. Era um amor teórico. Temos aqui quase todos são casados, não é? Não tem como eu falar, amo minha esposa, se eu nunca vou ter com ela. Se eu nunca me preocupo em agradá-la, em oferecer algo a ela, em relacionar-se com ela, em compartilhar da presença dela. Está entendendo como é que, para que eram os sacrifícios no Antigo Testamento? Primeiro os 3 era para poder aplacar o pecado do homem. Os outros 2 era a resposta do homem a Deus no relacionamento. Aí agora na Nova Aliança, não precisamos mais oferecer nenhum sacrifício. Cristo pagou o pecado. Hoje você não precisa oferecer o sacrifício num altar físico. Por quê? Porque agora o altar, quem somos o altar? Quem é o altar? Agora o altar somos nós. É aquilo que Paulo diz aqui. Agora olha só, a resposta do seu relacionamento vai ser o sacrifício que você vai apresentar através do quê? Do seu culto racional. Eu não sei se estou sendo muito complicado. Está entendendo? A resposta do relacionamento tem que ser dada.
E onde é que é dada? É no altar. O altar é o ponto de relacionamento entre Deus e o homem. Era assim no Antigo Testamento e é hoje. Mas só que hoje não é naquele altar físico que, como nós já vimos, era de pedra, ou era de barro, ou era de madeira. Hoje o altar somos nós. Ou seja, eu agora tenho que levar a minha vida em resposta ao relacionamento com Deus, e nesse altar eu vou apresentar a oferta que dá a resposta ao relacionamento que Deus quer comigo. Eu tenho que agora olhar para mim e entender: o relacionamento que eu quero com Deus vai ser refletido diante do altar. Por que é importante nós darmos sobre o altar? Eu falei isso na primeira mensagem que eu preguei sobre o altar, que veio de Deus esse tema. Eu falei que quando Deus colocou no coração dos nossos pastores esse tema, eu me alegrei muito, porque eu senti no meu coração a confirmação de Deus, porque eu precisava olhar para o altar, eu precisava analisar o meu altar, eu precisava entender o que eu estava apresentando no meu altar. Aí nós vamos entender, quando temos essa compreensão de que aquilo que eu apresento no altar é a resposta minha ao relacionamento que eu quero ter com Deus, aí nós vamos chegar à seguinte conclusão, e triste conclusão. Eu vou fazer aqui para vocês perguntas óbvias. Por exemplo, vem cá, quem aqui acredita que Deus é bom? Levanta a mão. Mas pare e pense, não responde de maneira automática, não. Pensa, Deus é bom? Amém? Tá, muito bem. Quem aqui acredita, de todo o coração mesmo, que Deus é fiel? Levanta a mão. Você não é obrigado a acreditar. Você acredita de verdade que Deus é fiel? Bem? Tá. Terceira pergunta. Quem acredita que Deus quer relacionar-se com o homem de uma maneira verdadeira, íntima e profunda? Quem acredita nisso? Amém, queridos? Será que acreditamos nisso mesmo? Claro que sim. Claro que acreditamos. Agora, enquanto eu estava meditando nesse sermão, me veio uma seguinte pergunta, como se elas viessem em letras garrafais vermelhas piscando. Por que será então que cada vez mais se nota um desinteresse por estar na presença do Senhor? Por que cada vez mais se nota então um desinteresse em desenvolver esse relacionamento? Vem cá, eu pergunto uma coisa aqui para vocês. Deus ele é bom de verdade? Amém? Deus ele é fiel de verdade? Amém? Deus ele quer relacionar-se conosco de verdade? Amém? Meus queridos, é impossível alguém que olha para Deus não querer relacionar-se com Ele. Isso acontece quando? Primeira coisa, a pessoa não acredita que Ele é bom de verdade. Segunda coisa, a pessoa não acredita que Ele é fiel de verdade. Terceira coisa, a pessoa não acredita que Ele quer se relacionar com Ele, com a pessoa. Mas eu comecei a olhar para a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ter muitas respostas. Veja só. Quando eu disse que na Bíblia nós temos várias tipologias, né? Temos essa da nação de Israel, na trajetória até chegar à Terra Prometida, que é a mesma da igreja, quando sai do mundo do pecado, até chegar-se na nossa Terra Prometida, que um dia Jesus Cristo nos prometeu, que é o céu. No Novo Testamento nós vamos ver outra tipologia que Cristo também fez. Qual que é? É que a igreja, ela é semelhante e é comparada a uma noiva. A uma noiva. O Senhor, para poder expressar como é que funciona o relacionamento entre Deus e a igreja, o que Ele fez? Para poder nos deixar isso bem lúcido, Ele criou um exemplo. Ele falou assim, olha para um casamento. Pois bem, nesse casamento existe uma noiva e um noivo. E o que eu quero fazer com vocês é isso. Eu quero me relacionar com vocês como um casal. E nós somos... No Novo Testamento, vamos ver que nós, igreja, somos o quê? Somos a noiva de Cristo, que anseiamos para um dia casarmos com o nosso noivo. Agora eu parei para pensar, por que as pessoas hoje em dia
tem feito com que o relacionamento com Deus, que é tão perfeito, nós acabamos de declarar que Deus ele é bom, fiel e quer relacionar-se conosco, mas quando você olha para nossas práticas, eu não estou apontando o dedo para ninguém, eu estou olhando para mim, mas não tem como nós não olharmos a igreja de uma maneira geral. Parece que esse ser que é tão perfeito, que quer se relacionar conosco, parece que cada vez mais o relacionamento com ele não é correspondido. Aí me veio a resposta muito clara. Assim como um relacionamento de um casal pode cair numa rotina, e não é às vezes porque eles param de amar de uma hora para outra, mas permitem que a rotina domine a sua vida, aquela paixão que antes fazia com que sacrifícios não fossem pesados, sabe? Começa a lembrar aí. Eu lembro também, quando comecei a namorar com a Cristina, eu vinha de lá, de quarteira, tarde da noite. Para mim não tinha dificuldade alguma. E se nós formos parar para olhar para os nossos relacionamentos, quando estamos naquele calor da paixão, fazemos sacrifícios que não são pesados. É assim ou não é? Mas parece que o dia a dia nós vamos deixando que as coisas comecem a cair numa rotina, vamos permitindo que aquele brilho que víamos nesse ser que nos apaixonamos, parece que já não começamos a valorizar mais. E de repente aquele relacionamento que era para ser perfeito, cai em um desgaste, porque nós não preservamos ele. Aí aquilo que nós apresentamos para o nosso cônjuge, já é algo de qualquer jeito. Aquilo que nós usamos para poder relacionar com o nosso cônjuge, já não tem mais aquele carinho que tinha antes. E eu comecei a ver que é mesmo isso que acontece conosco e Deus. Parece que nós deixamos-nos cair numa rotina. Parece que ir para o culto já não é mais um sacrifício que eu vou oferecer, é simplesmente mais um culto. Parece que orar já não tem mais prazer, porque é mais uma reza. Parece que ler a Bíblia já não seduz, porque é só ler um livro. Mas antes, no começo da nossa fé, não era assim. A chama no nosso coração ardia. Não víamos a hora do culto chegar para nós estarmos na igreja. Não víamos a hora de termos a oportunidade de dobrarmos os joelhos e falarmos com Deus. Não víamos a hora de poder termos o tempo para poder mergulharmos na Bíblia, estudarmos, aprendermos das Sagradas Escrituras. A resposta ao relacionamento com Deus parece que caiu numa rotina. E o que acontece? Aquilo que é para ser apresentado no altar como uma resposta ao relacionamento, olha só, passa a perder o brilho. Já é apresentado coisas de qualquer jeito. Por quê? Porque não estamos cuidando da resposta ao relacionamento que temos com Deus. E é pesado ir à igreja. Já fui uma vez essa semana, vou de novo. Veja bem, só que o relacionamento ele tem que ter a volta. Não é que Deus ele quer cobrar algo de você. Não é. É porque o relacionamento só é criado no exercício da liberdade. Se você não tomar a liberdade para que no seu exercício de livre-arbítrio você ofereça a Deus, esse relacionamento vai cair em desgaste. Não que Deus ele caia numa rotina com você, mas é que nós começamos a olhar para Ele e começamos a esquecer das coisas que Ele fez, esquecer de quem Ele é, e já passamos a nos portar de qualquer jeito diante do altar dEle. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que nós temos que ter algumas consciências para que esse relacionamento com Deus não caia no desgaste, porque ele pode cair. Ele pode cair. Quer ver exemplo disso? O próprio Jesus falou: por se multiplicar a iniquidade, o que ia acontecer? O amor de muitos iria esfriar. Eu não estou dizendo que acabou, preste bem atenção. Mas quando esfria ao extremo, corre o risco de acabar. Quando Deus ele olha para a igreja de Éfeso
Qual é a advertência do Senhor? Ele elogia ela, dá os parabéns a ela, mas ele diz o seguinte: olha, Éfeso, eu tenho uma coisa contra vocês. Sabe aquele primeiro amor? Sabe aquela paixão que vocês tinham? Sabe aquele calor que vocês tinham? Vocês deixaram. Deus não disse de momento nenhum que eles tinham deixado de amar. Deixou o primeiro amor, a essência, a dedicação, a pureza. E Deus ele fala: olha, volta logo. Olha onde foi que você caiu. Por quê? Porque senão eu vou vir a ti. E se não te arrependeres, o teu lugar vai ser removido. Preste atenção nisso. Quando nós olhamos para o povo de Israel, eu já citei esse texto na pregação anterior, o povo de Israel começou diante do altar do Senhor a apresentar pão imundo. Eles estavam apresentando diante do altar, mas já não se preocupavam mais em apresentar coisas que tivessem ter valor, apresentavam tudo de qualquer jeito. E Deus estava olhando para o altar. Nós falamos isso na mensagem anterior. Ouça bem o que eu estou dizendo. Nós temos que cuidar do nosso relacionamento com Deus. Nós temos que parar e pensar: o que é que eu estou oferecendo no altar? Por quê? Porque aquilo que eu ofereço no altar, a qualidade daquilo que eu ofereço no altar, vai refletir no relacionamento que eu vou ter com Deus. Pode prestar atenção nisso. Eu vou repetir: a qualidade daquilo que eu apresento no altar vai refletir o tipo de relacionamento que eu quero ter com Deus. Se eu chegar diante do altar do meu Senhor e apresentar pão imundo, pão bolorento, conforme os judeus estavam fazendo, se eu chegar diante do altar do meu Senhor e apresentar animais cegos, apenas aquilo que sobra da minha colheita, e se está refletindo, está revelando qual que é a minha intenção nesse relacionamento, é dar só aquilo que não serve mais. Só que Deus nessa noite nos chama a atenção para nós olharmos para o nosso altar. Aquilo que nós não podíamos fazer, que era a expiação pelos nossos pecados, Deus fez, Cristo fez na cruz do Calvário. Mas agora Paulo está dizendo: olha, o seu culto em resposta àquilo que Cristo fez tem que ser racional. Você não pode chegar diante do altar e apresentar coisas de qualquer jeito, pensando que Deus vai aceitar tudo de qualquer jeito. Você tem que entender que aquilo que você apresenta diante do Senhor tem que vir com uma consciência daquilo que está sendo apresentado. O que isso quer dizer? Quando nós adoramos o Senhor em comunidade, aqui na igreja, não é simplesmente cantar, estamos cantando, jogando palavras ao vento, junto com instrumentos. Não, é um momento de oferta em coletividade, onde eu creio piamente que Deus ele está atento ao nosso louvor. Eu tenho certeza que quando nós nos ajoelhamos na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar, Deus está atento àquilo que nós vamos falar com Ele. É isso que eu quero dizer para você. Deus se preocupa com o relacionamento que Ele quer ter com você, só que Ele quer que você preste atenção na qualidade do relacionamento que você está oferecendo a Ele. Ouça, nosso amor ainda existe. Nosso amor ainda existe. É por isso que Deus está nos advertindo. É por isso que Deus está nos chamando para poder nós olharmos para que tipo de resposta nós estamos dando ao relacionamento com Ele. Paulo ele diz: apresente um culto racional. Pare, pense no que você está apresentando diante do nosso Senhor. Porque isso que você apresenta vai refletir na qualidade do relacionamento que você vai ter com Ele. Quando eu paro para ver que muitos estão deixando a fé, mas Deus é tão bom como nós falamos, Deus é fiel. Como é que alguém deixa alguém fiel? Como é que alguém deixa alguém tão bom? Às vezes isso não acontece da noite para o dia. É como muitos casamentos. Às vezes não acaba da noite para o dia. Às vezes uma traição só foi o estopim, o que fez o transbordar de uma taça que já foi sendo cheia no dia a dia. A falta de cuidado, meus queridos, com nossos relacionamentos é a razão de muitos deles irem ao fracasso. E eu tenho que entender que a resposta que eu dou a Deus
no meu relacionamento é diante do altar. Eu tenho que entender que eu tenho que apresentar uma oferta de qualidade, se eu quero ter um relacionamento de qualidade. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8 que nada pode nos separar do amor de Cristo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que é impossível que o diabo separe você de Deus. É impossível que um outro irmão ou um demônio qualquer por aí separe você de Deus. É impossível. Mas é possível que eu e você sejamos negligentes nesse relacionamento. E sabe o que acontece? Abra sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Eu vou ler por causa do tempo. Diz assim: as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Aqui Salomão, quando ele escreve esse sábio texto, ele estava fazendo uma comparação que é um perfume que naquela época a produção é diferente de hoje. Naquela época eram tudo coisas naturais, que se uma mosca caísse no unguento do perfumista, por melhor que fosse aquele perfume, aquela qualidade, aquela mosca poderia pôr tudo a perder. Agora compare uma coisa comigo aqui. Como é que uma mosca poderia cair lá dentro? Responda-me. Como é que uma mosca pode cair dentro de um perfume? Uma resposta: se a tampa estiver aberta. Ouça, o que isso quer dizer? Quando você olha para o livro de Eclesiastes, de Cantares de Salomão, que é um dos livros que tipifica também o relacionamento da igreja para com o seu noivo, fala que, olha, você, amada minha, você é um jardim fechado. Em você não entra nada de fora. Sabe o que eu comecei a meditar? Que esse unguento aberto são as brechas que nós damos quando nós expomos o nosso relacionamento a Deus de qualquer jeito. Nós não nos preocupamos em colocar uma tampa. Nós não nos preocupamos em permitir que nada de ruim entre dentro. Nós expomos, levamos de qualquer jeito. O mau cuidado que eu levo no relacionamento com Deus pode permitir que uma mosca caia lá dentro. Que mosca que é essa? É o pecado. E por que o pecado entra? Porque a tampa está fora do lugar. Porque o descuido acontece. Eu não sei se você está me entendendo, mas Deus nessa noite Ele nos chama a cuidar do nosso unguento, a cuidar do nosso relacionamento com Ele, a parar e lembrar de como era bom servi-lo, parar para lembrar como é bom, como Ele é bom, parar para poder relembrar quão grandes coisas Ele fez por nós, parar para pensar que quando eu chegar diante dEle é para adorar, parar para pensar que quando eu me ajoelho é para falar com Ele. Eu falo isso não é para a glória minha de maneira nenhuma, mas é um exemplo que eu aplico na minha vida. Minha esposa tem o privilégio de todo domingo de manhã recebe café na cama. E junto com o café na cama, eu levo a bandeja. Raríssimos domingos isso não aconteceu, raríssimos. E nessa bandeja, além do café que eu procuro preparar com muito carinho, eu enfeito tudo ali, eu nem sei, não sou faxineiro, não sou nada disso, mas eu preocupo, me esforço, e junto com a bandeja do pequeno almoço, vai um bilhete, vai um cartãozinho, e eu escrevo ali sempre uma poesia, um verso, não é copiado de lugar nenhum. Eu paro para poder lembrar como eu a amo. Eu paro para poder lembrar como foi que me apaixonei por ela. Eu paro para poder lembrar o que ela representa na minha vida. E eu escrevo no cartão. Todo domingo isso acontece. Isso não é para poder dar uma de careta. Mas quando eu paro para pensar, coisas que eu tinha esquecido, que ela representava para mim, volta à minha memória. Meus queridos, é isso que está faltando conosco. Para o nosso relacionamento para com Deus. Nós estamos esquecendo de colocar amor naquilo que nós apresentamos diante do nosso Senhor. Nós temos que entender que o nosso altar precisa ser apresentado algo de valor.
o salmista Davi disse: eu não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Quando você apresentar algo diante do altar do Senhor, que é a sua resposta ao relacionamento, apresente com consciência. Apresente com o coração de quem ama. O amor, às vezes, ele precisa ser recuperado. O brilho, às vezes, precisa ser recuperado. E é por isso que muitas pessoas abandonam o Senhor. Não é porque Deus deixou de ser bom, não é porque Deus passou a ser infiel, não é porque Deus quis cortar o relacionamento, não. É porque as pessoas pararam de dar o valor ao relacionamento, pararam de dar a resposta àquele relacionamento, porque chegam diante do altar e apresentam um pão bolorento. Chegam diante do altar, apresentam um culto qualquer. Ouça o que Deus nos fala nessa noite. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Preste atenção nisso, meus queridos. Quando nós paramos, mas isso é gostoso demais. Quando você para e você entra na presença do Senhor com a consciência de quem Ele é, tudo é diferente. A sua resposta àquele relacionamento é diferente. Eu comecei a olhar, olha só, o salmista Davi, eu marquei aqui, Salmo 122, versículo 1, diz o seguinte, olha só, e olha que Davi, você conhece muito bem a história, a despeito de todo o seu pecado, ele não foi um homem que não teve pecado, pelo contrário, teve pecados absurdos, mas olha só, Salmo 122 ele diz, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha só, no Salmo 23, 6, ele diz o seguinte, olha, a felicidade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Sabe o que isso está querendo dizer? Davi era uma pessoa que, a despeito do seu pecado, ele sabia reconhecer quem era o seu Deus e dava valor a estar na presença do seu Deus. Meu querido, o que falta na minha vida, na sua vida, muitas vezes é isso. Nós precisamos dar valor a estar na presença do nosso Deus. Nós precisamos dar valor ao momento que estamos diante do altar do Senhor. Eu falo isso não é só na igreja. Como eu disse no começo da mensagem, onde você está, ali está o altar onde Deus quer se manifestar. Aonde você vai à presença do Senhor, Ele vai junto com você. O salmista Davi, ele me ensina. Ele ensina-me. Olha só, aí ainda ele diz, olha só, depois que ele pecou, Salmo 51, versículo 12. Veja só, meus queridos, quando nós amamos de verdade, nós reparamos que as coisas estão diferentes quando elas saem dos eixos. Davi, ele viu que tinha pecado. Aí o que ele fez? Ele fala, Senhor, 51, 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Olha só, Davi era alguém que agora tinha pecado, mas era alguém que amava o Senhor. E não queria que aquele relacionamento caísse numa mesmice. Não queria que aquele relacionamento que ele tinha com Deus fosse simplesmente um ato religioso. Mas ele queria o quê? Preservar a alegria de amar o Senhor. Oh, meu querido, preste atenção. O que está acontecendo conosco, nós temos perdido a alegria de estar diante do nosso Senhor. Nós temos perdido o brilho de nos apresentar diante do altar do Senhor. É por isso que muitos relacionamentos acabam. É por isso que muitos relacionamentos vão ao fracasso. Não é porque Deus deixou de ser bom, mas é porque nós deixamos a tampa aberta e a música ela entra. E Deus ele quer se relacionar conosco. Deus ele anseia pelo nosso relacionamento. Se coloque de pé. Eu meditei muito nessa mensagem. Deus falou comigo. E eu tenho tentado melhorar naquilo que eu posso, corresponder a esse relacionamento que eu tenho com Deus de uma maneira com mais qualidade. Pare e pense aqui um pouquinho. Pare e pense um pouquinho. Como é que tem sido a resposta que nós temos dado a esse relacionamento que queremos ter com Deus? Pare e pense um pouquinho. Será que nós não deixamos o nosso relacionamento cair na rotina? Será que ainda a presença do Senhor está acompanhada da alegria que deve haver? O Senhor ele fala para a igreja de Éfeso: eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. Eles não tinham deixado de amar o Senhor.
mas a qualidade do amor já não era mais a mesma. E o Senhor, Ele anseia por um relacionamento sincero conosco. Oh, meus queridos, é tão diferente. Pare e pense um pouquinho. Quando você valoriza o relacionamento que você tem com a pessoa que você ama, com seu esposo, com a sua esposa, quando você para poder relembrar o que te fez se apaixonar, é tão gostoso. Deus não mudou, nós seres humanos mudamos, mas Deus não mudou. Que nessa noite, essa mensagem que Deus colocou no meu coração sirva para a nossa reflexão. Como é que eu estou respondendo diante do altar do Senhor, com a minha oferta, com a minha oblação ao Senhor, com a minha oferta de gratidão? Quando nós pararmos para oferecermos o melhor ao Senhor, pode ter certeza, desfrutaremos o melhor de Deus. Eu vou repetir. Quando pararmos para oferecermos o nosso melhor ao Senhor, nós passaremos a desfrutar do melhor de Deus para nossas vidas. Amém? Vamos orar. Curva sua cabeça nesse momento. Eu peço que nós devemos fazer uma análise nesse momento, um autoexame. Entenda bem que a qualidade da sua oferta vai refletir o tipo de relacionamento que você quer ter com Deus. E que Deus, Ele espera que esse relacionamento seja sincero, porque Ele é sincero. Uma coisa que você tem que entender é que no relacionamento de Deus não tem como enganar a Deus. Deus é Espírito. Ele sonda tudo. Entenda bem outra coisa. Deus, além de ser Espírito, Deus, Ele é dono de tudo. Ou seja, Ele não precisa de nada. Quem precisa somos nós. Nós temos que entender que nosso relacionamento, se não for sincero, diante dEle não é aceito. Porque Ele é verdadeiro. Ó Pai, eu te adoro nesse momento, Senhor. Senhor amado, diante de Ti eu me prostro com o meu coração, Senhor amado, aberto, e com o meu coração, Senhor amado, temente diante de Ti, Senhor. Pai querido, eu reconheço, Senhor amado, que nós precisamos, Senhor, avaliar melhor aquilo que nós temos apresentado diante de Ti, ó Pai. Pai querido, aquilo que Tu deverias fazer, Tu já fez, está tudo completo, as portas do relacionamento estão abertas, Cristo abriu e não fechou, Pai, e o Espírito Santo está presente para poder nos guiar até essa porta do relacionamento. Ó Deus querido, mas o problema realmente está em nós, Senhor. Nós queremos muitas vezes se relacionar contigo, mas nós não estamos nos preocupando com que tipo de relacionamento nós estamos respondendo a Ti. Às vezes nós não pensamos que tipo de oferta estamos apresentando diante do Teu altar. Ó Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo, Senhor, Pai, que Ele nos constranja, Senhor, que Teu Espírito Santo nos chame, Senhor amado, de canto e nos revele, Senhor amado, quanto precisamos melhorar, ó Pai. O quanto precisamos dar valor à Tua presença no nosso meio. Pai querido, eu tenho certeza, eu tenho a consciência, Senhor, que a partir do momento que nós passarmos a oferecermos o melhor nosso a Ti, nós teremos o melhor de Ti para nossas vidas. E é por isso que há muitas pessoas tristes e cabisbaixas, porque diante do Teu altar tem apresentado coisas sem valor, Senhor. Oh Espírito Santo, Pai querido, mas que a nossa consciência, que nossos olhos sejam abertos nesse momento, ó Pai. Deus querido, que a partir de hoje nós venhamos entender, Senhor, que aquilo que nós vamos apresentar a Ti tem que ter valor, Senhor. Nós não podemos apresentar a Ti algo de qualquer jeito, não. Deus querido, se nós quisermos desenvolver um relacionamento verdadeiro, sincero contigo, nós precisamos oferecer melhor, Senhor amado, nosso coração a Ti, Pai. Deus querido, que nós venhamos tomar aquele conselho que Tu deu à igreja de Éfeso, Senhor. Lembrar de onde nós caímos, Senhor. Lembrar daquilo que nós deixamos de fazer, que antes nós fazíamos, ó Pai. Ó Senhor, que nós venhamos entender, Senhor. Querido, que Tu queres que nós venhamos desfrutar o Teu melhor. Mas é o nosso melhor, Senhor, que abre as portas do Teu melhor, Senhor. Deus querido, que Teu Espírito Santo ministre nossos corações, Senhor, e traga-nos a consciência, Senhor, de que Tu queres um relacionamento íntimo, sincero e verdadeiro conosco, Senhor. Que nosso corpo é templo Teu, que nossa vida é o altar Teu, Senhor, onde nós temos que apresentar o nosso melhor, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, para que esse relacionamento tenha cada vez mais brilho, Senhor.
Pai querido, para que possamos alegrar-nos, como Davi falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus, em nome de Jesus, teu Filho, eu te dou graça, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus.